Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aí, meus queridos, a teorias sociológicas, tá? Nas aulas anteriores aí, nós estávamos estudando a sociologia clássica, certo? E na sociologia clássica nós vimos lá o contexto do capitalismo, naquele período da Revolução Industrial, o crescimento urbano, nós vimos a teoria de Charles Darwin, da evolução dos organismos, e nós vimos também Augusto Comte. Ele parte dos fenômenos naturais da teoria de Darwin para os fenômenos sociais, e aí surgiu lá o darwinismo social, como foi chamado, através dessa adaptação aí da teoria da evolução das espécies por Charles Darwin, agora com a teoria da evolução das sociedades, né? O que o Comte dizia era o seguinte, que as sociedades desenvolvidas deveriam ajudar, né? Vamos assim dizer, que o termo não é, na teoria era esse, mas na realidade não era ajudar, e sim explorar as nações menos desenvolvidas a se desenvolverem, o que se desencadeou no contexto de neocolonialismo, né? E aí agora, pessoal, nós vamos aí agora às teorias sociológicas, certo? As teorias sociológicas, nós temos aí três grandes teóricos da sociologia, certo? Nós vamos estudar aí os três agora detalhadamente. O primeiro é o Émile Durkheim, certo? Émile Durkheim, ele vai vir aí com a construção de um método. Posteriormente, nós vamos ver aí o Max Weber, certo? Fazendo aí a análise da ação social. E Karl Marx, que ele vai fazer a análise do capitalismo. Então, esses três teóricos vão embasar a sociologia clássica, e nós vamos ver cada um pausadamente, um por cada vez. São os três mais importantes, e a partir deles nós vamos chamar outros autores também para vir fazer parte do nosso debate, tá ok? Então agora nós vamos aí ao Émile Durkheim. Émile Durkheim nasceu lá em Épinal, na França, nasceu e viveu, né? Que se diga-se que ele nasceu e viveu lá na França durante um período da industrialização. Quando a França estava se industrializando, naquele período da primeira Revolução Industrial, era o período que Émile Durkheim vivia lá. Ele nasceu em 1858, morreu em 1917, no período da Revolução Russa, né? Sua principal contribuição foi o método aplicado à sociologia, tendo deixado como legado uma série de estudos que se notabilizaram pelo esforço de combinação pesquisa empírica e teórica. Então, o que viria a ser isso aí? Émile Durkheim vai conseguir unir aí a pesquisa empírica, que a pesquisa empírica é aquela pesquisa do dito popular, da pesquisa entre os cidadãos, né? Aquele conhecimento popular, vamos assim dizer. E ele vai trazer aí, combinar isso aí ao método que ele vai criar e ao método científico. E durante tudo isso aí, ele vai se preocupar em desenvolver. A preocupação dele sempre foi desenvolver metodologicamente a sociologia. Então ele queria criar um método, queria desenvolver um método para aplicar a sociologia. Lembrando que a sociologia era uma ciência que estava nascendo aí nesse contexto de revolução industrial, né? Que até então a população ela era essencialmente rural, e quando essa população começa a migrar em massa para as cidades, e aí os estudiosos vão se debruçar sobre isso aí, vai nascer a sociologia, que é justamente o estudo dessa sociedade.
certo? Então, queridos, Durkheim, ele foi fortemente influenciado por pensadores, principalmente pensadores alemães contemporâneos a ele, como o Wurdt, Dilthey, Simmel, e pelo filósofo francês Descartes, René Descartes, e a sua obra Regras para a Direção do Espírito. É considerado o fundador da sociologia, o Durkheim, como uma ciência independente. Né? Ele é o fundador da sociologia como ciência independente. Por que como ciência independente? Porque o Durkheim, ele chega e se preocupa justamente em desmembrar a sociologia de outra e qualquer vertente. Como assim, professor? Pessoal, para algo ser considerado ciência, no caso, a sociologia, ela existia. Como assim? Outros pensadores, outros cientistas de outras ciências, como, por exemplo, a história, a filosofia, a psicologia. Então, outros pensadores já estavam estudando os problemas da sociedade e suas causas, mas esses estudos eram dentro das suas áreas do saber. Não existia uma fundamentação teórica, não existia um método. Então, não existia a ciência sociologia. E aí Durkheim, ele vem e ele se preocupa em criar esse método, ele se preocupa em formular a sociologia como ciência realmente. E ele vai conseguir. Então, ele vai ser um dos primeiros a estudar mais profundamente a prática do suicídio, que inclusive resultou em uma de suas obras, né? O Suicídio, de 1897. Outras obras escritas por Durkheim foram A Divisão do Trabalho Social, de 1893, e Durkheim ele vai servir aí como fonte de pesquisa para Weber, quando Weber for falar do trabalho. Quando o Weber for falar da ação social do trabalho, ele vai citar Durkheim. As regras, e também ele vai publicar um outro livro, que são As Regras do Método Sociológico. E aí, todo sociólogo tem esse livro aí como Bíblia em sua cabeceira. Né? E tem também Lições de Sociologia, que esse último aí, Lições de Sociologia, já foi publicado pós a sua morte pelos seus seguidores, né? Foi publicado depois do falecimento dele. E aí tem aí a gravura dele, né? Ele não era nada bonitinho. A concepção de sociologia da sociologia de Durkheim se baseia em uma teoria do fato social. Seu objetivo é demonstrar que pode e deve existir uma sociologia objetiva e científica, conforme o modelo das outras ciências, tendo por objetivo o fato social. Ele desejava que a sociologia tivesse um objetivo específico, que distinguisse das outras ciências, que pudesse ser observado e explicado, assim como o objeto de outras ciências. Por exemplo, toda ciência, pessoal, tem que ter um objeto de estudo, certo? Toda ciência tem que ter um objeto de estudo, tem que ter um objetivo. E, como eu disse a vocês, a sociologia ela já existia, mas não como ciência, porque ela não tinha nada disso. Então, o que é a sociologia? Não, sociologia é o estudo da sociedade. É o estudo, mas não era a ciência que estudava a sociedade. Então, o Durkheim ele vai querer o quê? Basear essa sociologia, esse estudo da sociedade em uma ciência. E qual vai ser o objetivo de estudo dessa nova ciência? O fato social. E que fato social seria esse? A interação entre eles, entre a sociedade, e o objetivo é demonstrar o que pode e deve existir em uma sociologia objetiva e científica. Então, o que é que nós vamos objetivar aí nesse fato social e qual vai ser
a contribuição desse método. Então, Durkheim ele vai pensar essa sociologia quanto ciência e objetivar essa ciência conforme o modelo das outras ciências. Então, ele não vai, entre aspas, criar algo novo, porque o arcabouço já existia das outras ciências. O que ele vai fazer é trazer isso para aquele novo estudo que estava sendo criado. Lembrando que isso passa a existir, pessoal, nesse período, nesse contexto aí de revolução industrial. Então a população está migrando do campo para a cidade, que é algo novo. A população mundial ela era rural, o meio urbano ele era repulsivo. E diga-se de passagem, nós vamos urbanizar as cidades propriamente dita agora, com esse êxodo rural. Certo? Então era tudo novo para a sociologia, e o objeto da sociologia durkheimiana são os fatos sociais. Os fatos sociais têm 3 características fundamentais: a coerção, né? Exercem força sobre os indivíduos, levando-os a conformar-se às regras da sociedade em que vivem, são obrigadas, independentemente da sua vontade, a escolha ou o grau de concepção de um fato social. Pode ser identificado pelas sensações sociais que ela provoca, e as sensações podem ser legais ou espontâneas. Então essa coerção ela vai atuar aí na sociedade sobre o indivíduo especificamente, e vai levá-lo a essa conformidade aí com as regras que a sociedade impõe. Então é meio que impositivo, né? É uma forma coercitiva sobre a sociedade, essas regras. E de onde é que vem essas regras? Aí quem vai mais tarde questionar aí essas regras serão os pensadores que virão posteriormente, principalmente o Marx. Ele vai questionar essas regras aí, e é como se, independentemente da vontade do cidadão, essas regras elas são impostas, certo? E as sensações elas podem ser bem espontâneas, porque é como se a sociedade já tivesse sido moldada a esse tipo de regra. Um outro fato social são exteriores ao indivíduo, independem de sua consciência particular, existem e atuam sobre os indivíduos independentemente de sua vontade ou adesão consciente. Então, queridos, isso nós estamos falando ainda de regras, de leis. Então, independentemente da consciência do indivíduo, existem e atua sobre o indivíduo essa ação sobre ele, né? Segundo ele, o objetivo central era esse fato aí, que devem ser estudados como coisas, as coisas da sociedade, certo? Por isso, o cientista social não pode deixar seus valores, sentimentos pessoais prevalecerem sobre a investigação. Então, mesmo com tudo isso, Durkheim ele queria exatamente isso, uma ciência que o cientista não se envolvesse e não tivesse como ele interferir nisso aí. E tem aí a generalidade, certo? É social todo fato que é geral, isto é, que se repete em todos os indivíduos, ou pelo menos na maioria deles. O fato seria social se fosse comum a um grande número de indivíduos. Se fosse um fato isolado, seria um fato particular e não social, certo? Então, para o fato ser considerado social, ele tem que ser geral, tem que ser repetido ou ocorrer em vários indivíduos, ou pelo menos na maioria deles, tá ok? Então, nesse ponto aí, pessoal, o indivíduo, uma vez que desde o seu nascimento, ele estaria aí sujeito a essas
principalmente a partir da aquisição, aquisição de uma consciência de existência, que o indivíduo aí, o indivíduo passa a ter essa consciência a partir do momento que ele passa a ter noção dos seus direitos, dos seus deveres, que é quando ele vai se tornar um cidadão. E aí, esse cidadão, ele vai exercer isso aí, essa aquisição de consciência, existência, e passa a partir do momento em que ele passa a observar as regras. É como se o seguinte: o cidadão ele não sabia de uma determinada regra, de uma determinada norma, mas quando ele passa a ver no papel aquilo, ele se sente meio que obrigado a seguir, porque a regra está lá, a lei está lá no papel. Então é como se fosse uma coerção. É como se fosse, não, é uma coerção. O indivíduo ele está obrigado a obedecer aquela regra, a obedecer aquilo. E é uma regra, é uma lei geral, e não somente para um, sim para todos os indivíduos. E aí nós temos a solidariedade mecânica e orgânica. A solidariedade mecânica, ela vai vir aí por semelhança, solidariedade das características da sociedade primitiva, em que existe pouca ou nenhuma divisão do trabalho. Na maior parte das vezes encontra-se apenas uma divisão sexual, o trabalho feminino e o trabalho masculino, certo? E a orgânica vai vir aí de uma solidariedade baseada no consenso. É a solidariedade característica das sociedades avançadas. Na Europa industrializada, né, que era quando estava começando, no século XIX, tais sociedades são marcadas por uma intensa divisão do trabalho social, que produz uma intensa especialização das funções, capaz de levar o indivíduo a vincular-se à coletividade, criando coesão e integração social, porque depende das partes que a compõem. Então, essa solidariedade orgânica, nós já vamos ver o seguinte: na mecânica é algo espontâneo. A solidariedade ela está lá, é característica. Então, nós vamos ter isso de forma espontânea. Um ente precisa de ajuda, então vamos todos ajudar. Não havia essa distinção, né? Aí as mulheres ajudam no trabalho feminino, os homens ajudam no trabalho masculino. Não havia essa divisão do trabalho. Já na orgânica é algo mais pensado, é algo mais criativo. E a sociedade, elas são marcadas pela intensa divisão do trabalho. E o que viria a ser essa divisão do trabalho? É a divisão das tarefas, pessoal. Fulano de tal fica com o trabalho intelectual, os demais aqui vamos para o trabalho braçal. Então, quem tem mais aptidão aqui, vamos com esse trabalho. Quem tem para isso, vamos com isso. Então, havia essa divisão. A mesma divisão que existe entre as nações. Hoje, as nações desenvolvidas ficam com a produção científica, com a criação dos métodos, com a criação de tecnologia, enquanto que as nações subdesenvolvidas elas vão ficar com a produção da matéria-prima, a produção dos produtos agropecuários e consumidores desses produtos de alta tecnologia que são produzidos pelas grandes potências. Então, a mesma divisão do trabalho orgânica que existe entre as nações começa a existir aí entre as sociedades na Europa, certo? Na Europa pós Revolução Industrial, que era uma coisa absolutamente nova na época. Certo? Então, coesão, solidariedade e os dois tipos de consciência. A solidariedade social para Durkheim é formada pelos laços que ligam os indivíduos, membros de uma sociedade uns aos outros, formando a coesão social. Então, a coesão social ela vai vir ser ligada aí pelos laços dos indivíduos, os membros da sociedade,
E nós vamos aí a dois tipos diferentes de solidariedade. Esses tipos têm relação com o espaço ocupado na mentalidade dos membros da sociedade pela consciência coletiva e pela consciência individual. Ok? Então, a consciência indivídua, a consciência social dos indivíduos aí é o que vai definir toda essa situação. Para Durkheim, na verdade, aí, a sociedade seria muito parecida com um imenso complexo orgânico em busca de um equilíbrio. A consciência coletiva, para ele, revelaria o tipo psíquico da sociedade, ao constituir uma espécie de forma moral entre os seus componentes. Assim, a consciência coletiva não seria somatória das consciências individuais e particulares de cada um, mas uma consciência exterior a todas as pessoas exposta, a todas as pessoas e imposta de fora, certo? Já a consciência coletiva seria formada pelas ideias comuns que estariam presentes em todas as consciências pessoais ou individuais, representando um conjunto de crenças, de sentimentos comuns entre a média dos membros. Então, é uma sociedade mesma, uma sociedade complexa. Por exemplo, na sociedade humana, todas as pessoas fazem uso de vestimentas. Então, esse costume está generalizado e existem sensações para quem não a seguir. Então, se o cidadão, nós vamos ter essa consciência coletiva e de repente aparece uma pessoa desnuda, ela já vai se sentir envergonhada, já vai se sentir ultrajada mediante a situação, porque é uma consciência coletiva que está ali entre todos, certo? E aí, pessoal, a consciência coletiva é exatamente o conjunto desses sentimentos, né? O que nós acabamos de falar. A crença dos sentimentos comuns à medida que os membros de uma mesma sociedade que formam um sistema determinado uma vida própria. A consciência coletiva é diferente da consciência particular, um dos indivíduos, e não corresponde à soma destes. De uma certa forma, a consciência coletiva é a própria sociedade. São a crença, os costumes, a ideia de todos que vivem em um mesmo grupo em particular com os outros. A consciência coletiva é adquirida mediante os processos de socialização, os quais somos submetidos ao longo da nossa vida na sociedade, como, por exemplo, a educação. Esse aí é um outro exemplo, a educação nós temos uma consciência coletiva, né? Todos vão para a escola e recebem a mesma instrução. Alguns utilizam de uma forma, outros de outra. E a consciência individual é aquilo que é próprio do indivíduo, que o faz diferente dos demais. São crenças, hábitos, pensamentos, vontades que não são compartilhados pela coletividade, mas que são especificamente individuais. Então, cada um pode exercer a sua crença, até mesmo os que pertencem ao mesmo credo religioso, mas cada um vai ter a sua crença individual, vai ter o seu modo individual de viver a sua fé. Então, isso aí é uma consciência individual. As regras do método sociológico. As regras do método sociológico é estudar o fato social como coisa, né? Eu já falei isso. Os fenômenos podem ser observados e medidos de forma objetiva. Aí nós temos a questão da naturalidade científica, né? A morfologia social, um método comparativo, classificação das diferentes formas de sociedade, e o método sociológico durkheimiano, ele flerta com alguns modelos da biologia, tal qual aponta a ideia dos organismos social. Então, para Durkheim, a sociologia não só explica a sociedade,
como deve encontrar remédios para a vida social, mas ele também teria essa função aí. Tudo que envolvesse o ser humano, ele teria aí essa ramificação, ele poderia estender-se, né? Então seria meio que uma ciência de síntese, poderia sintetizar muita coisa. O pesquisador social deve manter uma distância do objeto de estudo. Só é possível uma separação entre objeto-coisa e sujeito de estudo. Exemplo, o crime e o criminoso. Então, para Durkheim, ele pregava aí a chamada neutralidade científica, certo? A sociedade, como todo organismo, apresentaria estados normais, saudáveis e patológicos, doentios. E Durkheim, ele queria essa identificação do fato social e a preocupação dele centrou-se aí na conduta do cientista. Então, o cientista ele deveria estar neutro para estudar isso aí. Então, teria o estado normal, é o fato que não extrapola os limites dos acontecimentos mais gerais de uma determinada sociedade, que reflete os valores e as condutas aceitas pela maior parte da população, consenso entre os indivíduos. Então, esse aí seria o estado normal. E o estado patológico é aquele que se concentra fora dos limites permitidos pela ordem social e pelo moral. Tá? Isso seria uma ruptura com o senso, uma ruptura do consenso, uma anomia, seria algo anormal. Isso aí. Então, para Durkheim aí, o importante, isso aí é importante, é da tradição durkheimiana que surgem as formulações funcionalistas, como a ideia de função e totalidade, interconexão entre todas as partes e o todo, essa interconexão que existe aí, o que depois deram origem às abordagens sistêmicas, até certo ponto, toda a sociologia que dá mais ênfase ao organismo social, à sociedade, do que a ação social dos indivíduos, tem algum nível de relação com tradição, aí com a tradição durkheimiana. Então, Durkheim é aquele que ele vai dar mais ênfase ao fato social, ele vai estar mais ligado aí à sociedade, estudando a sociedade como um todo. E Durkheim discordava das ideias socialistas, pois acreditava que os problemas da sociedade são muito mais morais do que econômicos. E aí ele vai discordar um pouco de Karl Marx, né? Karl Marx, ele trazia esse problema da sociedade aí como a exploração da mão de obra, e Durkheim não. Durkheim ele já vai dizer, ó, o problema da sociedade aí ele é mais moral, é de caráter, é de conduta, não é um problema meramente econômico, né? O que nós vamos ver aí, nós vamos fazer um contraponto aí com a política. O problema da sociedade não é a política, sim os políticos. E os políticos não pelo problema da política, mas por um problema de caráter, de desvio de conduta, de moral, certo? Durkheim ele ia por essa importância aí. Então, as principais obras dele, a divisão do trabalho social, as regras do método sociológico, suicídio, formas elementares da vida religiosa, educação e sociologia. Esse aí é um resumo do nosso querido Emile Durkheim. Então, eu vou colocar um resumo por escrito para vocês lá na plataforma. Eu espero que vocês entendam. Caso não entenda, comenta lá, pessoal, na plataforma, que eu terei imenso prazer em respondê-los, tá ok? No mais, forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.